Talvez seja a minha internet. Pronto, foi. Então, gente, hoje nós vamos retomar o nosso conteúdo, né, que já começamos a falar um pouco, apresentar acerca da zoologia, das pesquisas científicas, falamos um pouco da história desses processos, a criação de teorias, da, da, da origem dos seres vivos, de como eles foram, né, com a criação, e continuamos nesse viés, né? Só que agora nós vamos falar de outros conteúdos também relacionados ao surgimento de vivos, como é que se deu, né? Uma vez que a gente já embasou um pouco acerca das pesquisas científicas, então hoje nós vamos abordar, né, esse lado das descobertas, da criação das teorias, e vocês vão observar que algumas teorias que foram inicialmente aceitas deixaram de ser aceitas, por exemplo, a partir da, da teoria da endossimbiose da Margulis, tá? Que antes era aceito que era criação natural, né? Os seres vivos surgiam do nada, né? Criação, mas a partir dos testes realizados por e também juntando as teorias de Margulis, essa sendo uma das primeiras teorias da geração espontânea, foi deixando de ser aceita, porque a pesquisa é isso, quando é com dados contundentes, né, ela passa a ser aceita, até que chegue alguém, algum teórico, algum pesquisador que mostre, demonstre de outra maneira. Aí ela passa a ser aceita, deixando a outra para trás. Né? E tudo isso vem, né, desses análises, desses estudos, a partir dos estudos dos fósseis, que a gente já falou, né, que é muito importante o estudo dos fósseis da paleontologia, para se entender como foi o surgimento, a origem da vida no nosso planeta Terra. Então, estima-se que o surgimento da vida no nosso planeta foi aí em torno de 3,8 bilhões de anos. Outros dizem 4 bilhões, mas não vai abaixo dos bilhões, basicamente, né? Porque houve, né, no início, né, com o processo de formação, então era a atmosfera do planeta Terra, ela não tinha oxigênio, né? Então era um ambiente anaeróbico, então e tinham moléculas químicas na água, nos oceanos, né? Então é mais aceito que o surgimento da vida ocorreu nos oceanos através de reações de moléculas em que chegou um determinado momento que essas moléculas se combinaram através de reações químicas e deram origem ao primeiro ser vivo que tinha capacidade de se reproduzir. E esses primeira organismos vivos, eles foram chamados de protocélulas, que eram unidades autônomas delimitadas por membranas com uma organização complexa, né, para aquele período de vida da Terra, né, de tempo da Terra. Né? E essa organização funcional ela tinha essa complexidade que, através de estudos e de análises, tinha uma atividade essencial de autorreplicação. Eu falei reprodução, ela conseguia se replicar, né? Tinha aí a junção dessas moléculas, elas conseguiam se replicar. E essa teoria das protocélulas foi uma das primeiras aceitas,
também, né? Porque se demonstrou através dos componentes químicos, proteínas, lipídios, carboidratos, a presença de carbonos, ácidos, que havia essa junção e havia também a possibilidade dessa autorreplicação. Provavelmente ainda sem uso do oxigênio, porque o oxigênio que nós temos no planeta Terra nos dias de hoje foram provenientes de diversas descargas elétricas causadas por atividades vulcânicas, tempestades que causavam, agora faltou o nome, trovões, né, raios, e essas descargas elétricas iam promovendo reações químicas com os componentes já existentes no planeta Terra, juntando a entrada de meteoros de mais de 100 quilômetros de diâmetro. Então, essas substâncias extraterrestres vindo do planeta com as atividades vulcânicas e elétricas geradas, né, as chuvas intensas por milhões de anos ocorrendo, então promoveu essa junção de fatores que ao longo do tempo evolutivo da Terra possibilitou a criação da vida. Tá? E, consequentemente, essas descargas elétricas foram quebrando moléculas de oxigênio, né, dentre as que no início a maioria o oxigênio, eles estavam ligados entre moléculas como metano e de nitrogênio, né? Estavam ligados ao nitrogênio e também o metano. E com essas descargas elétricas, esse oxigênio que estavam ligados às moléculas, eles foi se separando e se ligando entre si, como O3, com a camada de ozônio, que é formada de oxigênio, né, unido em 3 moléculas de oxigênio, o O3. Então, foi ao longo do tempo formando essa camada de ozônio. Consequentemente, outras moléculas de oxigênio foram podendo se ligar ao hidrogênio e formar as moléculas da água, juntando também a presença do carbono, né? Então, que possibilitou também a estruturação das outras moléculas, que o carbono se liga ao oxigênio e ao hidrogênio, ligações simples, tá? E essa junção dessa sopa biótica que se chama, né, foi se desenvolvendo, foram havendo interações até que nós chegamos na situação dos dias de hoje, né, com a presença da vida e desses seres vivos com alta complexidade. E, nesse início, o problema era entender como é que se deu essa origem da vida, como é que vai explicar esses sistemas químicos primitivos que vocês teóricos estão aí dizendo. Então, poderiam ter se tornado organismos... Como é que eles se tornaram em células vivas? Autônomas e autorreplicantes. Como é que isso aconteceu? Então, foi tentando se explicar, através de experimentos, como isso tudo aconteceu. Como é que ocorreu ao longo do tempo a evolução química nessa Terra primitiva. E houve a produção de vários componentes moleculares de formas vivas. Então, segundo os teóricos, né, houve essa interação dessas moléculas para dar origem aos primeiros seres vivos. Também, né, as primeiras enzimas e primeiras moléculas autorreplicantes, elas sugere-se, né, das teorias, que elas poderiam ter sido formadas a partir do RNA, que esse estágio foi chamado de mundo do RNA, porque o RNA
ele tinha essa capacidade de autorreplicação. Então, tiveram vários segredinhos aí, digamos assim, né, possibilidades, coincidência da vida, né, que proporcionaram a possibilidade da vida, que proporcionou tudo que nós visualizamos e conhecemos hoje. A presença também de proteínas que tinham a capacidade de catalisar e também de proporcionar várias vantagens importantes para o RNA. Que o RNA, gente, é um dos componentes celulares, né? Que os primeiros foram surgidos depois das protocélulas, os protozoários, ou as procariontes, perdão, os procariontes, e daí esses procariontes foram se interagindo com as moléculas existentes. Inicialmente eles eram autotróficos, tá? E depois, através de interações moleculares e simbiótica, que é se relacionar com outras espécies daquele tempo de procariontes, e aí, né, um procarionte que tinha uma junção molecular que tinha capacidade de utilizar o oxigênio da atmosfera. Então, ele é anaeróbico. Então, o aeróbico, perdão. Então, essa junção, um procarionte que tinha uma junção complexa de formação com as suas moléculas e outro anaeróbico, então essa simbiose foi proporcionando capacidades diferenciadas e complexas que, ao longo do tempo, chegou-se, né, à junção de ter a presença do RNA e do DNA. Né? E aí vem que o DNA é o veículo de informação genética mais estável do que o RNA. E tudo isso foi desenvolvendo ao longo do tempo histórico, né? E as primeiras protocélulas tinham essas proteínas, tinham as enzimas proteicas que tinham essa capacidade de catalisar, de quebrar moléculas, tá? Catalisar, quando a gente fala catalisar, de quebrar moléculas. E o DNA, que deve ter apresentado vantagens seletivas sobre as possuidoras só de RNA. Então, vem aí também a teoria de Charles Darwin de seleção natural. Então, aquelas que se sobressaíram mais em todo esse processo evolutivo aí. Então, as protocélulas com enzimas proteicas e DNA se sobressaíram diante daquelas que tinham o RNA. E aí vem a teoria chamada de biogênese, que foi moldada por condições ambientais favoráveis na Terra primitiva. A reação desses elementos presentes nesse tempo evolutivo, que eles estavam ali reagindo, né, esses elementos químicos, e havendo um processo de interações, de complexidade, de simbiose, né, porque eles estavam ali no mesmo ambiente, e alguns eram autotróficos, outros. E ao longo do tempo, esses autotróficos, alguns grupos de autotróficos que tiveram simbiose entre si, digamos assim, espécies de autotróficos diferentes, houve algum momento que essa simbiose formou um outro ser vivo heterotrófico. Então, os mais fortes seguiram adiante, a partir dessa seleção natural, que é a força da seleção que levou à evolução. Lembram que a gente falou nas teorias de Charles Darwin que a seleção natural equivale ao processo de evolução. Alguma característica favorável para a sobrevivência. Então, aqueles mais fracos ou que não têm aquela característica vai ficando para trás
e não conseguem se reproduzir, e aqueles que têm aquela característica de resistência ou maior fertilidade, o que for, né? Que consiga se sobressair entre os demais mais colegas, digamos assim, de espécie, então eles vão conseguindo se reproduzir mais e assim continuar perpetuando a espécie, prosseguindo com aquela característica favorável. E isso é forçar a seleção. Isso é um processo evolutivo. Então, seguindo esse processo de evolução a partir da Terra primitiva, então, o código genético, a partir do DNA, tá? E a síntese e produção de proteína, que veio formar o arcabouço, e a gente dizer, né? Esse é o ancestral comum de todos os organismos, que é o que esses estudos que os pesquisadores sempre têm feito em busca, e ainda é em busca do ancestral comum a todos os organismos e aquela determinada espécie que está em ponto focal de estudo. Essa parte aqui vocês já devem ter estudado bastante desde a escola, né? As diferenças de um organismo autotrófico e heterotrófico. Os organismos autotróficos que eles conseguem sintetizar seu alimento a partir de fontes inorgânicas, utilizando a luz do sol ou uma outra fonte de energia. E os heterotróficos que eles não conseguem fazer esse trabalho, eles não têm essa habilidade de obter seus alimentos diretamente do ambiente, e eles necessitam se alimentar da maioria das vezes, né, em sua maioria, dos organismos autotróficos, né, como é o exemplo aqui dado, que é o coala, que ele é um heterotrófico, e ele se alimenta das folhas de eucalipto para poder viver, sobreviver, se nutrir, né? Mas os primeiros heterotróficos, eles eram, a princípio, anaeróbicos, como eu havia começado a falar para vocês, e eles ainda não tinham desenvolvido esse processo. E a partir de interações simbióticas é que foram desenvolvendo essa característica, né, ou havendo esse processo de se sobressair aqueles grupos aeróbicos, porque ao longo do tempo, através das descargas elétricas, de aquecimento, altas temperaturas, das atividades vulcânicas, foi, ao longo do tempo, sendo liberado o oxigênio, a molécula de oxigênio foi liberada das outras moléculas que ela estava presa, como o metano e do nitrogênio, que estava ligado através da amônia, tá? E esses heterotróficos primários, eles eram anaeróbicos e se alimentavam de estoques de nutrientes dessa sopa pré-biótica que a gente vem chamar de evolução química. A turma tem 29 alunos, mas tem gente que está faltando que só, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, aí, a gente contando o restante dessa história, o aparecimento da fotossíntese e do metabolismo oxidativo. Então, como é que isso ocorreu, né? Então, essa figura nos dá um detalhezinho de como isso ocorre, né? Através da fotossíntese, que vamos tentar explicar melhor isso, né? Como é que se deu essa autotrofia e evoluiu para a forma fotossintética, né? Então, hoje, a fotossíntese, ela vem, a principal fonte de energia é através da luz solar. Então,
os organismos autotróficos, essencialmente os vegetais, eles fazem todo o seu processo metabólico, né? Faz a quebra através da luz solar, eles conseguem quebrar a molécula do gás carbônico, o CO2. Então, o oxigênio ele está preso, está ligado, não vou dizer preso, não, está ligado junto à molécula de carbono. A junção do gás carbônico, somando o CO2 mais o O2 da água disponível, então ocorre uma reação química que vai formar vai ter essa reação a partir da luz solar, então vai liberar a glicose mais 6 moléculas de oxigênio. E essas moléculas de oxigênio vai ser liberado no ar atmosférico. Por isso que é tão essencial a preservação das nossas florestas, a preservação da qualidade da água dos nossos oceanos, nossos rios, porque esses organismos fotossintetizantes estão nas florestas e nos oceanos, principalmente. Tá? E se a área verde for reduzida drasticamente, consequentemente, a qualidade do ar vai ser reduzida sensivelmente. Ui, perdão, cliquei demais. Só um detalhe, né? Só relembrando, né? Aqui é como esses organismos autotróficos se desenvolveram até o estágio de hoje. Mas antes, para chegar nesse nível aí de reação de moléculas, de realizar a fotossíntese propriamente dita, então foram várias relações simbióticas ao longo do tempo, e aqueles organismos que essas relações simbióticas que se sobressaíram mais nas suas características moleculares, que foram passando, evoluindo ao longo do tempo, até chegar os de hoje, né? A galerinha evoluída de hoje. Então, daí, nesse processo como todo, então, as primeiras, né, foram depois das protocélulas, com as reações moleculares. No final da aula, quem quiser conversar, eu fico no final da aula para conversar com quem tiver algum detalhe, tá bom? Então, voltando aqui. Então, depois das protocélulas, como a gente falou, da molécula do DNA, que ela foi, digamos assim, a revolução da vida, por ela ter esse código genético. Então, os primeiros foram os organismos procariontes, com essa característica celular, tendo a parede celular, o DNA, né, que era o código genético, não tinha divisão de núcleo, por isso que o nome é procarioto. Carioto se refere a essa carioteca, né, que é essa separação do material genético com o citoplasma. Então, por isso o nome procarioto. Então, não tinha então, não tinha essa separação. Então, por isso, né? Procarioto, que vem antes, né? Então, tinha e também a ausência de algumas organelas importantes para as células seguintes, digamos assim, para o processo de desenvolvimento evolutivo, né? Como retículo endoplasmático, complexo de Golgi, né? A mitocôndria. Tinham apenas ribossomos em seus também presentes no eucarioto. Então, os procariotos tinham em seu citoplasma ribossomos,
vacúolo, né? Uma estrutura, digamos assim, simples, vista aos dias de hoje. Tá? Comparado aos eucariotos, que já, né, passaram por esse processo evolutivo mais contundente, né? Existem teorias que foi a partir da simbiose, que é da Lynn Margulis, que duas células procariotas, uma que tinha capacidade de aeróbica e outra anaeróbica, que aí também tem teorias que estão relacionadas à presença da mitocôndria, porque a mitocôndria tem o seu próprio DNA, então tem essa possibilidade também de que um organismo procarioto adentrou dentro do outro, né, que provavelmente seria essa que a gente chama hoje de mitocôndria, né? Então, o procarioto que hoje nós chamamos de mitocôndria, que tem a capacidade aeróbica, entrou dentro de um procarioto anaeróbico, e aí teve essa relação simbiótica, e com isso foi formando a reestruturação das organelas, então surgiu os organismos eucariotos. Então, com as características, com as organelas que nós conhecemos hoje, com o núcleo individualizado por uma carioteca, a presença do aparelho de Golgi, de retículo endoplasmático, além da presença de ribossomos, dos centríolos, tá? Então, são características do arcabouço de uma eucarioto, mas que tem essa teoria de que foi através dessa relação simbiótica que esse protoplasma, procarioto adentrou dentro de um outro procarioto em que eles tinham características, tinham organelas que se diferenciavam em algumas delas e que houve a junção de tudo. Então, pacote simbiótico aí que hoje viemos a chamar de eucarioto. Eu fico falando, mas tá aí a nossa bióloga Margulis, que ela que criou uma das teorias relacionadas a esse processo simbiótico, a teoria da simbiogênese, em que esses eucariotos não apareceram de fato de um único procarioto, mas foram derivados de uma simbiose, que seria uma vida em conjunto de dois ou mais tipos de organismo. Então, essa cientista, ela ficou conhecida por esta teoria que, de certa forma, desafia as teorias neodarwinistas, né, em alguns conceitos, com o argumento que as variações que são herdadas ao longo do tempo, elas não devem ocorrer através com mutações ao acaso, mas através de interações entre os organismos ao longo do tempo. Aqui nessa figura é uma forma ilustrativa de demonstrar, né, esse processo como ocorreu, né, ao longo desses bilhões de anos, que antes não tinha nada, há 3,8 ou 4 bilhões de anos atrás, eram apenas rochas, um ambiente totalmente inóspito, né? Então, vieram traços isotópicos de vídeos mais antigos, aí depois fósseis mais antigos de procariotos, isso a partir de pesquisas, descobertas fósseis, né, que foi se identificando, né? Porque esses cientistas falam, não vê baléu, eles têm pesquisas, têm dados, têm coleta de informações. Pode falar, Daniel. Professora, era uma Magda. Eu não conheço ela não, mas ela tá sem conseguir entrar na aula.
Mas o link é o mesmo. Será que ela está com algum problema? Porque todo mundo que está entrando aqui, que eu coloquei lá vários links. Um link que a pessoa pode entrar com o celular, outro link que pode entrar no computador, ou que se tiver o aplicativo no celular, entra também. Né? A única questão é que todo mundo que pede para entrar, eu preciso autorizar aqui, e eu estou autorizando, não tem nenhum pedido não aqui. Ah, olha aí, entrou. Ele está dizendo que era João. Acho que está tudo ok, né? Rapaz, era uma Magda. Pelo menos Agora o não número sei. do nome. Agora eu não sei. Se aparecer um Eu pedido vou, aqui, eu estou aprovando, tá bom? eu vou falar pra ela usar o e-mail institucional. Mas ainda independe, porque eu estou usando um e-mail da UFRPE. Então, todos eu preciso pedir autorização, porque é fora do domínio. Mas, enfim. Ó, Magda vai entrar agora. Pronto. Conseguiu. Magda conseguiu entrar. Então, vamos lá. Então, aí veio as primeiras evidências relacionadas à fotossíntese, né? Então, teve aquelas relações lá simbióticas entre os procariotos, tudo. Eu sou o cara de conseguir transformar gás carbônico em oxigênio. Eu vou reinar na área. Pronto. Primeira evidência de fotossíntese. Então, aí veio 2 bilhões de anos, fósseis, aí foram surgindo os primeiros fósseis dos eucariotos mais antigos descobertos até o momento, tá? Depois de 1 bilhão de anos é que os que são encontrados nos organismos multicelulares mais antigos, que os primeiros eram unicelulares, tá? Então o processo da evolução ele não para. Até os dias de hoje ele está aí rolando. Tá? Então, os organismos multicelulares mais antigos, então aí veio, né? Continua. A invasão na Terra pelas plantas, a invasão da Terra pelos animais e os homens apareceram, né? E até os dias de hoje aí que nós estamos. E por que isso foi possível? Pela presença da água, né? Houveram chuvas torrenciais por milhões de anos no planeta Terra. Então, só depois desses milhões de anos aí, com essas chuvas, é que a formação da vida pôde iniciar. Então, é por isso que quando os astronautas vão conhecer outro planeta, né? Um planeta ou satélite da Lua, a primeira coisa que eles vão buscar é a presença da água. Porque senão, de acordo com o que já foi estudado, conhecido, sem a presença da água é muito difícil a vida. Tá? Todo ser vivo, de alguma maneira, necessita da água. Nem que seja um piquitiquinho, mas precisa. Né? Então, a, a água acaba sendo o primeiro ponto para início da vida. Aí depois vem as células, como a unidade da vida, né? Para formar o tecido da vida, né? O conceito da célula vai estar baseado na unidade básica da vida, vai ter que ter a água, tá, gente? Especialização das células nos seres vivos. Então, essas células, elas se especializaram, células voltadas à força, células musculares. Eita, gente, só um minutinho que está descarregando aqui. Espera aí. Pronto. Então, as células se especializaram em tecido muscular, tecido nervoso, tecido
reprodutivo, né? E por aí vai. Os tecidos se especializaram em órgãos, que aí tem células diferentes. Por exemplo, as células ricas em mitocôndrias vão estar presentes mais naqueles órgãos e tecidos que precisam de mais energia, porque a mitocôndria é produtora de energia e nesse processo de produção de energia precisa de oxigenação. E a mitocôndria vai estar ali, a todo vapor, produzindo energia. E a continuidade da vida, o processo da evolução, que a gente viu aí nos slides anteriores, e essa capacidade de herança. Também inclui-se o conhecimento dos ancestrais comum aos organismos vivos de hoje, né? Um ancestral comum de todos os organismos. Então, como é que tudo isso surgiu nessa complexidade? E esse processo de evolução vai estar diretamente relacionado à capacidade de se adaptar às diferentes mudanças do meio. Então, aqueles que não conseguem eles vão ficando para trás, que aí vem o processo de seleção natural. Então, aí vem o estudo da evolução dos organismos, a evolução orgânica, que é a principal característica da história de vida. É o legado de que esses organismos no passado histórico, há bilhões de anos, deixaram, né, para os organismos de hoje. É a história de nós, seres. Então, a gente acha que nós estamos na aparente estabilidade do mundo, da natureza, mas não, nós estamos em contínuo processo evolutivo e com mudanças constantes, né? Esse ano, por conta de efeitos climáticos, estamos verificando uma mudança que muita gente é contundente em dizer que nunca vi isso, nunca vi chover tanto, né? Calor extremo, né? Então, numa situação como essa, muitos seres vivos precisam se adaptar. Ou se adapta, ou é deixado para trás, morre. Não, né? Então, aqueles que conseguem passar por um período como esse, de mudanças climáticas, eles passam essa característica favorável para os seus descendentes. E por aí vai. E isso é evolução. Então, inúmeros tipos de animais e plantas florescem e desaparecem sempre nesse processo evolutivo, deixando atrás de si esses registros fósseis, que foram aqueles que não seguiram no tempo, né? Mas deixaram a sua história para que hoje a gente entenda, que a gente estuda como é que isso tudo se procedeu, né? Como é que foi, qual foi o período determinado da sua existência e, a partir da sua extinção, o que aconteceu, qual foi o ponto culminante para a extinção dessa espécie. E alguns deixaram descendentes vivos que trazem alguma semelhança como eles. Nós temos aí grupos, animais que registros fósseis indicam que deixaram descendentes, né? Como os crocodilianos, que são os jacarés, os quelônios, as tartarugas, né, que são, através de registros fósseis, descendentes de outros animais lá do passado, de anos atrás. Isso, e esses registros evolutivos também são acompanhados através das estruturas ósseas. Então, pegando aqui, né, seguindo pelo que o conhecimento do ancestral comum, né, comum àquela determinada espécie, então vai se fazendo todo
o organograma de como é que foi que chegou até o tipo de ossos dos dias atuais, por exemplo. Então, essa reconstrução do gênero, os gêneros, né? Então, no caso aqui de cavalos. Então, no Eoceno tinha esse ossinho assim, com essas aberturas, com os dedinhos, tá? E depois foi perdendo esses dedos ósseos, e por aí vai até ficar só um dedo. Aí daí, quando a gente, aqui, ó, eram 4 ossinhos, aí depois viraram 3, depois e umas pontinhas aqui, aí daí, ó, aqui, ó, já no Plioceno já perdeu tudo, só ficou um osso único. Depois foi. Então, e aqui são os gêneros que foram surgindo ao longo do tempo, né? Dos cavalos, desde o Eoceno até os dias de hoje, do gênero Equus, tá? É o recente aqui, com essa característica do osso da perna. Então, isso trata-se de uma reconstrução filogenética, verificando a homologia, estudo do que é homólogo, né? Próximo às características, então, essa homologia. Então, antes de estudar qualquer organismo, então é importante conhecer essa reconstrução filogenética para entender os padrões de desenvolvimento e, dentre eles, os padrões de reprodução. Então, vou passar aqui rapidamente para vocês relembrarem também o que vocês viram no tempo de escola, né? O que seriam os padrões de reprodução que temos nos seres vivos de hoje. Então, os ovíparos, que nascem do ovo. Dentre os ovíparos estão a maioria dos invertebrados. Existem grupos de vertebrados também que depositam ovos no meio externo para que se desenvolvam. E os ovíparos são aqueles que nascem do ovo. Tá? Os ovos eles são fertilizados pelo macho no interior da fêmea ou no exterior, mas o bichinho sai de dentro do ovo. Ovíparo também, rãs, sapos, exemplos aqui de quem são, né? Aracnídeos e aranhas. Galinha, canário, pavão. Já comeram o ovinho de galinha hoje? Então, insetos, formiga, barata, gafanhoto. Qual é o nome desse bicho? Mamíferos, alguns grupos de mamíferos, molusco, caracol, lesma, polvo. Vai para lá, filho. Só um minutinho, gente. Vou fazer um xixi. Então, quem mais? Os répteis, né? Entre eles a tartaruga marinha, jacaré, crocodilo. E os ovovivíparos, que nascem vivos de ovos. Então, temos aí algumas espécies de tubarão, víbora e gupe. Espera aí, gente, que meu filho tirou a roupa aqui. Mamãe, víbora é uma cobra. Vai lá botar a roupa. Mamãe, víbora é uma cobra que eu assisto do Pet 2. Vai lá botar a roupa. Então, gente, meu filho foi lá para se ajeitar. Os ovovivíparos que nascem vivos de ovos
que são animais que retêm os óvulos no seu corpo enquanto eles se desenvolvem, e os embriões retiram toda a sua nutrição do vitelo que está armazenado no interior do ovo. E isso se chama ovoviparidade, que ocorre em diversos grupos de invertebrados. Anelídeos, braquiópodos, insetos, moluscos, gastrópodes, sendo comum entre peixes e répteis. Vivíparos, que nasce vivo, os ovos que desenvolvem-se no interior do oviduto do útero, os embriões, os mamíferos, né? Que retiram da sua mãe a sua nutrição. A viviparidade está restrita a mamíferos e peixes elasmobrânquios, as raias, por exemplo. Embora sejam conhecidos em vertentes como escorpiões e anfíbios e répteis que também têm característica de viviparidade. Esse embrião ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, que pode ser ovovivípara ou vivípara. Né? Então, o intuito é possibilitar uma maior proteção dessa prole no caso da deposição desses ovos. Então, vir um predador comer esses ovos, e isso traz a eles uma maior vantagem de perpetuação da espécie. E por isso, muitas vezes, a quantidade de filhotes, digamos assim, é menor, devido à maior possibilidade de sucesso de ter nascidos vivos, comparado a outros grupos, como aracnídeos, que precisam ter diversas proles para garantir que, pelo menos, que da tartaruga, por exemplo, tem que ter uma quantidade considerável de ovos, porque desses, de 100 tartaruguinhas que nascem do ovo, a tartaruga marinha, que vão para o mar, apenas uma chega à idade adulta. Então, ela precisa caprichar lá, ela e o macho, né, precisam ter uma boa quantidade de ovos para que garanta a perpetuação da espécie. Os vivíparos, algumas espécies de cecílias, de salamandras, de rãs, aracnídeos, escorpiões, algumas espécies de ácaros e carrapatos. Olha aí o escorpião carregando os filhotes. Insetos, muitos insetos são vivíparos e ovíparos, dependendo da época de reprodução, por exemplo, os pulgões. Tá aí, mamíferos, cão, gato, ovelha. Entre os peixes, tem o lebiste e o cavalo marinho. Aqui o sistema reprodutor dos insetos, a divisão de macho e fêmea, nesse caso aqui específico, então cada um tem um sistema reprodutor em separado, tá? A fêmea tendo o ovopositor, tendo o receptáculo seminal e o ovário. E o macho tendo o pênis, também chamado, no caso do gafanhoto, de edeago, que a gente vai ver com mais detalhe isso nas nossas próximas disciplinas, o bulbo genital masculino e o epiprocto, e o testículo, né, que vai estar liberando os espermatozoides. Sistema reprodutor dos insetos. Então, a gente já viu ali dos gafanhotos. Então, os anelídeos, poliquetos, eles não possuem órgãos reprodutores permanentes. Então, os gametas por proliferação das células que vão revestir a cavidade do corpo, e os gametas são liberados por canais celômicos ou nefridiais, né, que esses
esses anelídeos, eles têm uma estrutura, o celoma é uma espécie de cavidade da estrutura do seu organismo que auxilia no processo de locomoção e também no processo de reprodutivo. Então, os princípios, então, pesquisas com invertebrados marinhos, ouriço do mar, né? Então, tem esse processo de fecundação e ativação, que os vários grupos se diferenciam nesse processo, como é que se dá a fecundação. Então, vai estar relacionada a uma célula feminina e uma célula masculina, né, do macho e da fêmea, para ver a fecundação, que a gente vê o processo que pode se diferencia um pouco de acordo com a espécie, tá? Então, aqui coloquei como exemplo do ouriço do mar, que é um invertebrado marinho, que ele produz uma grande quantidade de óvulos e espermatozoides que eles conseguem ser analisados e estudados também em laboratório para poder conhecer como é que se dá a fecundação dessa espécie, desse grupo específico, né? E daí fazer alguma associação com os vertebrados, por exemplo, com mamíferos, utilizando esses espermatozoides e óvulos de outros grupos animais. Então, e aí vão avaliando, vão se entendendo de como é que por que se pegar um óvulo de uma chimpanzé e um espermatozoide de uma rã não vai ter cruzamento, porque existe um contato e reconhecimento entre óvulo e espermatozoide. Não é assim, papo, não. Né? Existe um efeito, uma conexão específica de reconhecimento na micrópula lá e também de atração desses óvulos, desses espermatozoides, para haver a fecundação de fato e que bata a mesma espécie. Não é assim, se botar lá, fecundou. Não. Existem aí de dispersão no oceano, identificação de reconhecimento nessa micrópula, que é a aberturazinha de entrada do espermatozoide dentro do óvulo, como a molécula quimiotáxica, que é específica para cada espécie, que vai estar atraindo o espermatozoide igual doido lá para fecundar. Então, aqui um pouco da reprodução do ouriço do mar, que foram feitos em laboratórios para entender melhor, né? Eu botei aqui um trechinho, mas depois vocês leem com calma, né? E explica todo esse processo. Primeiro penetra na camada gelatinosa, que envolve o óvulo, e depois em contato com o envoltório vitelino, até ter esse processo todinho e de nascimento do embrião, né? do indivíduo da espécie, aliás. Aí aqui é a estrutura do óvulo, tá? No caso do ouriço do mar, né? No momento da fecundação, que há essas modificações, fica tudo igual. Tá? Então, tem a membrana, a camada gelatinosa. Tá? Então, os espermatozoides aí tentando adentrar no óvulo. Então, aí essa sequência, aí a sequência de eventos durante o contato e penetração do espermatozoide em um óvulo, no caso do ouriço do mar, né? Então, ele entra nessa camada gelatinosa, forma uma espécie de cone de fecundação, e aí ele é englobado
vai adentrando, perde a cauda, e aí já fecundou. E depois que ocorre o espermatozoide que tem sucesso na fecundação, então ocorre uma série de processos nas próximas horas e tempo até nascimento, né? Que vai desde o contato entre o espermatozoide e o óvulo até o início da gastrulação, que forma aquelas gástrulas, tá? Que aí vai variar de espécie para espécie, que eu coloquei exemplo de como ocorre na estrela do mar, que vai desde a gente chama de como é a formação desse ovo, o ovo que ele se divide de forma isolécito, né, com essas subdivisões aí. Né, o ovo do sapo, ovo do tipo mesolécito. Então, tem a formação de um polo animal vegetal, e tem uma parte que fica crescente e cinzenta na parte central do ovo. Né? Então, daí as subdivisões dessa gastrulação são mais focadas no polo do animal. Aí a clivagem holoblástica espiral, as anteriores, da estrela do mar e do sapo são radiais. E a clivagem do verme nemertíneo, ela é espiral, que é essa aí, tá? Então, nesse caso aí, o ovo isolécito. Iso vem de igual, né? Espiral, então, ela se em partes iguais, por isso o ovo isolécito. Aí o outro tipo da clivagem meroblástica discoide, então o nome já diz, né? Se assemelha a disco, então da galinha, o ovo telolécito. Observe aí como é que se vai dividindo essa gástrula. Aí a clivagem também holoblástica rotacional, que vai se rotacionando, mas que também é do tipo isolécito. Então, as repartições da célula vão se repartindo de forma igual. E aí, nesse desenvolvimento, a partir da gastrulação, então vai se dividindo para. Aí tem os grupos protostômios e deuterostômios. O que é isso? É que a partir do desenvolvimento, tem a gastrulação, depois da formação do blastóporo, ele, nos protostômios, inicia pela formação da boca, e no deuterostômios inicia pela formação do ânus. Nós, seres humanos, somos deuterostômios, tá? E daí se prossegue esse desenvolvimento até a formação do embrião e contínuo desenvolvimento até o nascimento do ser vivo. E aí, nessa figura também a gente consegue visualizar, né, dependendo do grupo, tá, que a gente vai estar falando, então vamos observar a blastocele, que é esse espaço aqui vazio, né, e aqui destacando onde vai se originar o trato digestivo do animal. Aqui o celoma, que é essa cavidade que vai para, no caso, por exemplo, dos anelídeos, da flexibilidade para locomoção. E quanto mais desenvolvido e preenchido esse celoma, mais flexibilidade muscular o organismo vive. Então, eita, tem gente querendo entrar agora. Ah, meu pai eterno, já perdeu a aula toda. Então, dessa parte aqui é isso. Alguém tem alguma dúvida para falar? Alguma colocação que contribua na nossa aula?
Ô, professora, esse slide, ele tá na sala de aula? Esse que eu passei agora está. Esse segundo que eu estou abrindo, não. Esse aqui é novo. Eita. Esse aqui é novo. Esse aqui é do capítulo 2. Aí, gente, esse capítulo 2 aqui, esses slides, é bem curtinho, só são 10. Eu vou falar bem rápido. Mas eu queria dar aí uns 15 minutinhos de intervalo. Pode ser? Para eu dar beber água, descansar um pouquinho, tudo bem? Aí daqui uns 15 minutinhos a gente volta. Tranquilo, professor. Pronto, não precisam sair da sala, não. Fiquem só por aí, que aí marquem o tempo, os 15 minutinhos, aí eu volto. Tá beleza? Eu vou até encerrar a gravação, que aí depois eu retomo de novo.